Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltei para mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar o que realmente é o Espiritismo. Sim, é aquele tema que eu coloquei lá no Facebook e que perdeu para o Confesse Bem, que já está no canal. Então se você ainda não assistiu o vídeo Como Se Confessar Bem, vá no canal e procure esse vídeo que é uma bênção, tá? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que realmente é o Espiritismo. Muita gente não conhece realmente o que é, né? Só escuta falar algumas coisas, mas não sabe o que realmente é o Espiritismo. Então, hoje nós vamos descobrir o que realmente é o Espiritismo e o que o Espiritismo prega. E quem começou toda essa história de Espiritismo? Vamos lá? Bom, gente, então vamos começar, né? O Espiritismo, em começo de tudo, ele não é uma religião. Pois é, muita gente acha que é a religião do Espiritismo. Não, gente. O Espiritismo, ele não é religião. O Espiritismo é seita. O que é seita, Yáscara? É tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, que vai contra os mandamentos que estão na Bíblia. Por que então o Espiritismo não é religião? Primeiramente porque eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Pois é, eles acham que Jesus é um espírito somente iluminado, um espírito elevado. Gente, eles acham que Jesus é apenas um espírito elevado, um espírito de luz, coisa que como se fosse besteira. Jesus é pouca coisa, ele só é um pouquinho acima de nós, quando na verdade nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, que veio para a terra para nos salvar, para pagar os nossos pecados na cruz. Então, já nesse fundamento, quebra todo sentido de religião. Então, o Espiritismo, ele não é uma religião. E várias outras coisas que a Bíblia condena. Qual é mais dois tópicos, carros-chefes do Espiritismo? Primeiro, o karma, e segundo, a reencarnação. Eles pregam que nós reencarnamos, que quando nós morremos, o nosso espírito que ainda não está purificado, que ainda não pagou todos os karmas que tem que pagar, karmas são pecados que nós cometemos, então naquela vida você não pagou todos os seus karmas, todos os seus pecados. Quando você morre, você volta em outro corpo, o seu espírito volta para o outro corpo, e ali você termina de pagar. Então você volta somente para sofrer, né? Porque você tem que pagar os seus karmas. Já que você fez isso nessa vida, você vai ter que pagar nessa vida. E se você não conseguir pagar nessa vida, você vai voltar na outra vida só para sofrer. Gente, isso não existe. Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados, para nos religar a Deus, para nós termos de novo o direito da salvação, de novo o direito do paraíso. Então quer dizer que todo o sofrimento de Jesus na cruz foi em vão, né? Então somos nós, com as nossas próprias forças, que devemos nos salvar. O sacrifício de Jesus na cruz não serviu de nada. Foi em vão tudo aquilo que o Senhor sofreu, que apanhou, coroa de espinhos, chicotadas, prego nas mãos, nos pés, né? Peito transpassado, tudo para nada, tudo para agora nós voltarmos e dizermos que somos nós, que somos capazes, que somos o tal, e que nós é que fazemos a nossa salvação, que nós não precisamos de Jesus. Ele é apenas um espírito melhorzinho do que o nosso, mas não é muita coisa diferente não, é pouca coisa. Não, gente, não é assim. Jesus já pagou a nossa conta. Jesus já pregou os nossos pecados na cruz. Claro, nós temos que agora fazer por merecer esse sofrimento. Nós temos que agora trabalhar para o reino de Deus, sermos pessoas melhores, tomar atitudes novas dessa pessoa nova que surgiu, né? Mas
A garantia da salvação o Senhor já nos deixou, né? Todo aquele que crê em Jesus já está salvo. Mas não é assim. Eu creio em Jesus, então agora eu vou sentar, né? Cruzar os braços e esperar a morte chegar. Não é assim, né? Jesus fez a parte dele. Agora nós temos que fazer a nossa. Trabalhar para o reino de Deus. Levar mais pessoas para o reino de Deus. Sermos pessoas melhores, né? Sermos pessoas bondosas. Então, já que Jesus fez sua parte com tanto sofrimento, né? Não foi sofrido a cruz para o Senhor, o abandono que ele sentiu, né? Ele falou: Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. Ali Jesus estava sofrendo. Ali Jesus estava se sentindo só, abandonado. Mas na mesma hora ele fala: mas que não seja feita a minha vontade, e seja feita a tua vontade, Pai. Então, se até Jesus, que é filho de Deus, sofreu aqui na terra, por que, meu irmão e minha irmã, que nós não vamos sofrer? Nós quer dizer que nós somos melhores do que o Filho de Deus? Como assim? Né? Então, a gente vai ter que ficar voltando e voltando para sofrer. Não é isso que Deus quer de nós, né? Deus nos dá o dom do sofrimento. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus falava, né, que se nós soubéssemos a graça que é o sofrimento, nós pedíamos sofrimento todos os dias. Claro que nós não vamos pedir sofrimento todos os dias, né? Mas nós temos que saber que o sofrimento também é graça de Deus. Em que sentido? Calma, deixa eu te explicar. É no sofrimento que você cresce, é no sofrimento que você amadurece, é no sofrimento quando você tem maturidade, quando você tem conhecimento da palavra de Deus, você vê, você escuta Jesus falar. A que sentido nós devemos ir? O que nós devemos fazer agora para nós sairmos deste sofrimento? Mas Deus sempre vai permitir que nós possamos sofrer. Por quê? Porque se o sofrimento nos aproxima de Deus, se o sofrimento nos faz pessoas melhores, mais fortes para resistir às tentações, então o Senhor vai permitir sim sofrimento para nós possamos crescer e no final ser salvo. Então não existe esse pensamento de que já que eu não sofri o tanto necessário nessa vida, então eu vou ter que voltar para sofrer mais. Não. Isso definitivamente não vem de Deus. Isso definitivamente não é obra de Deus. É uma seita, e é uma seita pesada, onde vai contra todos os princípios do cristianismo, né? Então, católico não pode ser espírita, não. Católico não pode ser espírita. Então, se você frequenta esses lugares de candomblé, de umbanda, nesses centros, essas coisas que vão completamente contra o que ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus vem dizendo que abominado seja qualquer um que invoque espíritos, né? Então, se você invoca espíritos, seja lá em mesa branca de espiritismo, em centros de candomblé, de umbanda, você não pode comungar, né? Em alguns casos, muitos até são excomungados da igreja. Aí você pode me dizer: Yáscara, mas eu conheço de pessoas que frequentam e que estão todo domingo à missa e que eles comungam. Gente, a igreja orienta, né? Mas Paulo também vai falar em suas cartas, em uma de suas cartas, que quem come o corpo de Cristo indignamente também está comendo a sua própria condenação. Então, nós não estamos aqui para julgar, óbvio, né? Nós estamos aqui para ajudar o nosso irmão e mostrar o caminho certo, né? Mostrar o caminho de Deus para ele. Mas se ele está convicto naquilo que ele está fazendo, então você não pode fazer mais nada a não ser rezar. Mas não pode. A igreja não permite de que pessoas, né, frequentem esses lugares e depois vá comungar. Muitas dessas pessoas roubam a Eucaristia, né, gente? Levam para fazer várias coisas horrorosas com Jesus Eucarístico,
que também na maçonaria, depois eu vou fazer um vídeo falando mais detalhadamente sobre candomblé, sobre umbanda, sobre a maçonaria, que também a gente está ouvindo muito falar disso, né? Muitos maçons aqui na nossa região do Cariri, muitas seitas. Então eu vou fazer um vídeo específico para cada tema, mas nesse nós estamos falando do espiritismo. Então eles também têm um livro, o Evangelho segundo Allan Kardec. O Allan Kardec, ele era um cientista, na verdade o nome dele não é Allan Kardec, isso foi um espírito que revelou a ele, né? Segundo ele, ele foi visitar um centrinho desse aí, e um espírito baixou lá e revelou que na outra vida o nome dele era Allan Kardec. E ele adotou aquilo para a vida dele, e a partir dali ele se denominou Allan Kardec, mas o nome dele não é esse, ele era um cientista muito inteligente, John alguma coisa, não estou me lembrando no momento, mas eu vou procurar e vou ver se eu deixar aqui embaixo, né? Então, se baseia, aí já começa um erro, né? Porque é uma pessoa que adota o nome de outro só porque um espírito sabe lá de quem, ou sabe lá o que, se for um espírito demoníaco, um nome, sei lá, amaldiçoado, que carregue várias coisas ruins. Então ele adotou aquilo para ele. E a partir dali começou toda essa evolução do espiritismo. Ele pegou alguns trechos bíblicos do Evangelho e trechos isolados e fez reflexões em cima daquilo. Mas nós sabemos que esses trechos da Bíblia que ele separou, claro, são trechos que favorecem ele, mas essa prática é totalmente abominável. A palavra de Deus, quando você vai ler, quando você começa a ler, você vai ver nas cartas de São Paulo aos Gálatas, aos Efésios, que ele fala nisso. Então, quando você começa a ler e conhecer a palavra de Deus, você vai ver que essa seita é totalmente absurda, que isso não existe, gente. Isso é invenção do diabo para confundir os filhos de Deus. Então, se você uma vez já pensou nisso, já frequentou, então você confesse, Então, gente, se você já praticou, se você já foi, mas se você está arrependida, que você está conhecendo verdadeiramente a palavra de Deus, se confesse, conte isso para o sacerdote, para que ele possa eliminar essas coisas ruins, né? Em Hebreus 9, 27 vai falar assim, que esteja determinado ao homem nascer uma só vez e morrer uma só vez. Então, nesse versículo quebra toda a teologia do espiritismo. Você não pode, você não vai reencarnar, né? Até porque Jesus não é reciclador, que vai reciclando o espírito e colocando em outra pessoa, e vai reciclando o espírito e colocando em outra pessoa. Isso não existe, tá? Então, vocês estão ouvindo, gente? É zoado. Obrigada. Bom, mas nós já estamos no finalzinho do nosso vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. É bem extenso. É um assunto bem delicado, esses assuntos de seitas, né? A gente sabe que muita gente faz parte disso. Então, é bem complicado. Eu aqui dei apenas um pouquinho de explicação do que é. Se você deseja se aprofundar, temos o Catecismo da Igreja Católica, a Bíblia. Eu indico também o canal do Padre Paulo Ricardo para vocês. Só colocar no YouTube Padre Paulo Ricardo e lá vai ter tudo que vocês precisam saber sobre o catolicismo, sobre todas as dúvidas que você tem em relação à sua fé e no que a igreja prega. Tá bom, meus amores? Então espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser um contato mais próximo, me dar sugestões de alguma coisa, estou aqui prontamente para te ajudar e para te acolher. Se você não é inscrito no canal, você, por favor, se inscreva no canal, no botãozinho vermelho que tem aqui. Ative as notificações para você sempre receber no seu celular quando temos vídeo novo aqui no canal, para você não perder nada que a gente está fazendo por aqui, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!